Em nome de Jesus, Senhor da igreja, amém. Podem se sentar. Vocês me escutam bem aí do fundo, assim? É? De onde eu venho é muito pequeno, então eu não sou mais acostumado com esses apetrechos, assim, nem com esses efeitos. Mas nós estamos todos acostumados com o Salmo 100, né? O Salmo 100 é tão cantado por aí, é um salmo tão bonito, né? Ele é música, ele é lembrado quando a gente quer convidar as pessoas para a celebração, porque ele é justamente isso, né? Um convite ao louvor em ação de graças. Esse é o Salmo 100. Mas eu acho que ainda, esse mesmo salmo tão conhecido, tem algo a nos dizer se nós tomamos um tempo para refletirmos sobre o que ele diz. Vale a pena pensar um pouquinho então. Nós vamos considerar algumas palavras, a começar por essas, que começam o convite, e que dizem assim: celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Que amplitude do convite, não é? Toda a terra, celebrai com júbilo ao Senhor. A terra inteira é muito grande. Provavelmente muitas pessoas que cantavam esse salmo, ali entrando no templo em Jerusalém, e que escutavam o salmo sendo cantado também, lá naqueles dias antigos, não faziam ideia da amplitude do mundo e não faziam ideia de como poderia ser atendido esse convite em todo lado. Inclusive aqui onde eles não faziam nem ideia que existia, né? Mas isso não importa tanto. A gente pode até pensar que a terra toda cantar a Deus, naquele tempo, poderia parecer algo um tanto hiperbólico. É poesia, está exagerando algo que não tem como acontecer. Mas nós sabemos que, por meio de Cristo Jesus, isso não é assim. Por meio de Cristo Jesus, esse convite é ouvido em toda a terra e pode ser atendido por pessoas de toda a terra. Não importa mais nenhuma barreira. É verdade que no evangelho que lemos hoje, lá no capítulo 10 de Mateus, Jesus diz assim: vão preferencialmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o Evangelho segundo Mateus não é todo isso. Aí lá ao final, Jesus diz que toda a autoridade lhe foi dada sobre o céu e sobre a terra. E aí ele vai dizer: ide portanto por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Os limites se rompem nesse momento. E aí todos da terra podem ouvir o que vem depois: servir ao Senhor com alegria. É interessante isso, né? Deus não se interessa simplesmente que multidões de toda a terra o louvem. Deus não se interessa simplesmente pela quantidade de pessoas atendendo a esse convite. Esse Deus que olha para toda a terra e a vê inteira, também sonda os corações. Servir ao Senhor com alegria. O Senhor se interessa pelo culto dos muitos, mas que o coração esteja no culto também. E Ele se interessa tanto por isso, pelo coração, por como está o coração no culto, que isso está na lei do Senhor. Lá em Deuteronômio 28, o Senhor diz que aquele povo, por não servi-lo com alegria e com bondade de coração, acabaria servindo aos próprios inimigos. E nós sabemos que isso acontece na história do povo de Deus. Isaías, no capítulo 29, ali nós vemos Deus reagindo a essa realidade errada do culto meramente exterior, e ele diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está tão distante de mim. É claro que por Cristo Jesus nós podemos ter um coração transformado, nós podemos ter essa palavra de Deus, a lei do Senhor inscrita em nosso coração, de tal forma que o nosso servir ao Senhor parta desse coração que se alegra em isso fazer. Nós não precisamos cometer este erro de forma alguma. Eu até acho que as nossas congregações, as nossas capelas, poderiam ter assim na entrada bem escrito: servir ao Senhor com alegria. Acho que seria bom isso. E seria bom que nós que fomos batizados em Cristo, que de Cristo nos revestimos, realmente tivéssemos essa alegria de nos encontrarmos com a nossa família de fé
e de cantarmos a esse Deus unidos e de estarmos juntos ouvindo sua palavra. Nem sempre parece ser essa a realidade. E aqui vem a parte problema da nossa vida hoje. Às vezes me parece, e eu escuto isso de colegas e parece mesmo que há uma preocupação nesse sentido, que pastores têm uma tarefa que talvez não caberia tão bem aos pastores: ser criativos, preparando arte e mais arte nas redes sociais para convencer cristãos a comparecerem para celebrarem a Deus. E aí nós escutamos até colega meu dizendo assim: nós deveríamos ter no seminário aula de Canvas para a gente aprender a fazer convite melhor para os nossos, para as nossas ovelhas. E isso, sinceramente, não faz o menor sentido. É algo que não faz o menor sentido. Que o nosso esforço para convite fosse sim para os que estão lá fora, para os que não são rebanho de Jesus. Para os que são rebanho de Jesus, não faz sentido a gente precisar de atração, não faz sentido a gente precisar preocupar com a fonte, com o tamanho disso e daquilo. Não é assim que as coisas deveriam funcionar. Quem é de Cristo, serve, e serve com alegria. Quem é de Cristo já responde a esse convite com o coração cheio de alegria, inclusive faz isso por saber que o Senhor é Deus. E aí retomamos as palavras do Salmo: Ele que nos fez, e não nós mesmos que fizemos a nós mesmos. Eu sigo aqui o que está no texto hebraico que nos chegou. As traduções, a maioria hoje, seguem uma suposta correção do texto, E diz assim: Ele que nos fez e dele somos. Mas o texto mesmo diz: Ele que nos fez e não nós mesmos. Isso para mim faz todo sentido, nós nos lembrarmos que nós não somos feitura de nós mesmos. Nós enquanto gente, nós enquanto igreja, como povo de Deus também, nós não nos fizemos povo de Deus, nós fomos feitos por Ele. E nós inteiros, então, somos dele. Quando nós comparecemos para louvá-lo, quando nós comparecemos para cumprir o mandamento e ouvir a sua palavra, nós não estamos doando para Deus algo que nos pertence. Nós inteirinhos somos dele, e isso precisa estar claro. Então eu diria para os jovens, para os de meia idade, para os idosos: servir com alegria, não porque é legal isso ou aquilo, mas porque é o Senhor. E aí eu não sei se vocês se lembram daquela cena no barco, quando o discípulo amado, eles veem Jesus lá na praia, e o discípulo amado diz para Pedro: é o Senhor. E Pedro já se prepara e se joga ao mar, porque quer chegar logo ao Senhor. Servir com alegria, não porque é legal, mas porque é o Senhor, e o Senhor é Deus. Nós sabemos muito bem disso. E que alegria que há servir a esse Deus, sabendo não somente que nós somos dele, não somente que ele nos fez, mas também que ele cuida de nós, que ele tem cuidado de nós, porque nós somos rebanho do seu pastoreio, ele diz aqui. Aquele Deus que nos constituiu como povo, também cuida de nós diariamente. Eu me pergunto, que preocupação da nossa vida e com a nossa vida deveria nos afastar desse Senhor? Não parece algo, se a gente para assim para refletir, extremamente tolo, que uma ovelha, por exemplo, decida sair de perto do seu bom pastor para resolver os seus problemas, sendo que é o seu bom pastor que dela cuida, que conhece os seus problemas melhor que qualquer um? Também não faz o menor sentido. Por isso, reforcemos o convite hoje: entrai por suas portas, ocupai os seus átrios. Mas veja, como nossa alegria é maior ainda, pelo sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz como sacrifício perfeito em nosso favor, nós podemos entrar com confiança, não somente pelos portões exteriores, não somente ocupando os pátios interiores, mas nós entramos no santo lugar, na presença de Deus. O véu que separava foi rasgado de cima a baixo. E eu me pergunto de novo, se nós sabemos disso como povo de Jesus, nós precisamos mesmo de giros e piruetas, estratégias e mais estratégias, para convencermos cristãos de que é motivo de sobra isso,
para nos reunirmos e nos alegrarmos no servir ao Senhor? Se isso não nos convence, eu não sei o que nos convenceria. O Senhor é bom, a sua fidelidade, a sua confiabilidade dura de geração em geração. De geração em geração é tão interessante porque o ser humano morre e vem outra geração depois, as pessoas mudam, mas a confiabilidade de Deus permanece, da palavra de Deus permanece, porque Deus não muda, porque Deus não morre. Morreu uma vez por todas nosso Senhor para estar vivo para todo sempre. O Senhor é bom, e isso foi revelado de forma cabal na cruz do Calvário. O Senhor é bom, e a verdade do seu amor foi revelada naquela cruz. E por isso hoje nós somos trazidos a este lugar para servi-lo com grande alegria. Nós celebramos o bom pastor que se entregou em favor de suas ovelhas, que morreu em nosso lugar. Mas o bom pastor está vivo para todo sempre, por isso ele está presente também. Nós celebramos o bom pastor em sua presença. Cada reunião nossa, então, é uma antecipação daquele banquete celestial, com o próprio Senhor presente. Eu não conheço alegria maior do que essa. Se alguém conhece, depois, em particular, me conte, porque para mim não faz sentido. Servir ao Senhor com alegria, no dia de sol, no dia de chuva, no calor do verão ou na frente fria, servir ao Senhor com alegria no culto festivo ou naquela reunião singela. Servir ao Senhor com alegria nos dias amenos e também nos dias das adversidades. Servir ao Senhor com alegria em todo o tempo, dentro e também fora do templo. E se pensarmos em algum momento que nos faltam motivos, que estamos incertos sobre isso, voltemos a esse convite do Salmo 100. E vamos lê-lo de novo, mas agora com os olhos no Cristo, crucificado e ressurreto. Assim como ele nos ensinou a ler todo o Antigo Testamento, quando conosco caminhava lá no caminho de Emaús. Celebrai ao Senhor toda a terra, porque pela carne lacerada de Cristo já não há limite geográfico ou étnico. Servi ao Senhor com alegria, vinde para diante dele com exultação. Aquela agonia dolorosa do nosso Senhor crucificado nos garantiu uma perene e exultante alegria. Sabei que o Senhor, Ele mesmo é Deus. Ele nos fez e não nós mesmos. Nós que somos povo dele e rebanho do seu pastoreio. Ele nos fez seu povo, comprando a cada um de nós, não por coisa perecível, não por ouro ou prata, mas pelo sangue de Jesus Cristo, o justo. Vinde aos seus portões com ações de graças, aos seus pátios interiores com canto de louvor, louvai-o, bendizei o seu nome. Adentremos pelo novo e vivo caminho que temos em Jesus. Deus não está inacessível, Deus não está distante de nós, porque o Senhor é bom, para sempre é o seu amor. Esse amor estampado para sempre nas mãos, nos pés, no lado perfurado do Senhor Jesus. E de geração em geração é a sua confiabilidade. Portanto, não importa o quão sedutores sejam outros caminhos que nós encontramos por aí, não importa quão atrativas sejam outras atividades que a vida nos oferece, permaneçamos junto de Cristo e confiemos, é nele que nós temos vida verdadeira e eterna, por graça e por misericórdia. E nele nos alegraremos para sempre. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Amém. Nós vamos nos colocar de pé, e com essa alegria que o Senhor nos dá,